prepared for real military duty and are crack shots with a rifle. If they ever get into real front-line action, they'll give a good account of themselves. Nos ensinaram o português e também ensinaram como odiar nossos deuses. Olá, tudo bem? Vocês gostaram da nossa primeira aula? Pois então, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, lembrando aqui algumas coisas importantes daquele nosso primeiro encontro. Aquele primeiro encontro eu chamei Raízes do Brasil, o início da ocupação brasileira por Portugal. Hoje nós vamos tratar da colonização do Brasil. Nós vamos discutir aí desde o início, a partir daquelas raízes, até o final do século XVII, início do século XVIII. Vamos, na verdade, até o final aí do século XVIII, iniciando um pouco o século XIX. Então, estamos chamando essa aula de colonização do Brasil. Vamos lembrar que nós conversamos no nosso primeiro encontro que o primeiro momento de ocupação do Brasil por Portugal foi a viagem. A história revela isso. No entanto, alguns autores, alguns historiadores trazem uma outra visão. Na verdade, Cabral teve uma importância muito grande, porque a partir dali, Portugal vai ocupar aquela área que já tinha direito pelo Tratado de Tordesilhas. Mas, na verdade, as pesquisas já revelam que o primeiro europeu a passar aqui por essa área, que depois será chamada de Brasil, foi Vicente Pinzón, foi um espanhol. Inclusive, há muitas afirmações, há muitas pesquisas que revelam que o primeiro local que um europeu chegou aqui, daquilo que depois se chamaria de Brasil, foi justamente o Mucuripe, aqui em Fortaleza. Vicente Pinzón teria chegado aqui ao Mucuripe, e teria feito aí uma viagem pela costa, ido até o norte, mas, portanto, em janeiro de 1500, Vicente Pinzón teria chegado ao Mucuripe. Portanto, antes de Cabral, e só vai chegar em 22 de abril. Isso é um detalhe interessante, mas que os espanhóis eles não ocuparam. Passaram, estavam viajando, eles já tinham chegado à América em 1492, ali nas Antilhas, onde hoje é a ilha de São Domingos, e depois começaram a viajar pela América Central, pela América do Norte, pela América do Sul, mas efetivamente eles não ocuparam. Muito bem. Nós conversamos no nosso encontro passado que a primeira atividade econômica dos portugueses neste litoral que eles estavam chegando, a partir ali do sul da Bahia, depois começaram a ocupar outros locais do litoral nordestino, foi a extração do pau-brasil. Eles queriam mesmo era ouro, eles queriam era prata. Os espanhóis chegaram ao México, chegaram lá ao Peru e começaram lá a encontrar ouro, prata, que era o que eles mais queriam. Mas os portugueses não encontraram esses minérios no litoral. Então, viram ali o que é que eles podiam ter de atividade econômica e viram que havia uma árvore que eles já conheciam, que era o pau-brasil, que inclusive deu nome ao país, Brasil, e eles faziam esse trabalho de extração daquela madeira com os índios. Os índios eram aqueles que extraíam essas árvores, essa madeira. Os portugueses criavam ali feitorias ali no litoral, e de vez em quando eles vinham buscar essa madeira, que tinha muito valor tanto para a construção como para a tintura, saía lá uma tinta vermelha, cor de brasa, daí o nome, pau-brasil, que deu o nome ao nosso país. Muito bem. Então, logo no século XVII, quando eles chegam aqui ao nosso país, os portugueses eles vão praticamente ter esse tipo no século XVI, quero dizer, eles passaram a ter
esse tipo de atividade. É interessante porque a primeira atividade econômica foi com os índios, né? Os índios recebiam ali algum tipo de manufatura, tecidos, pequenas máquinas, não é? Ali aquelas armas, muitas vezes, entregavam ali aquelas coisas que eles traziam da Europa, era uma novidade para os índios e, portanto, era esse o negócio que eles começaram a fazer no início da colonização. Muito bem. Naquele período havia muitas viagens, né? Europeus viajando para cá para conhecer essa novidade que era esse novo continente, e havia naufrágios, né? E 2 náufragos foram muito importantes nesse período inicial de colonização. Na Bahia, Diogo Álvares, né, conhecido como Caramuru, ele vai ser um náufrago que vai chegar lá, vai fazer amizade com os índios, inclusive vai casar com as filhas do chefe indígena, né? E ele vai se entreter ali, ele vai fazer aquela amizade com os índios a partir desse casamento, dessa união inclusive com 2 índias, né? Os índios, eles tinham um liberalismo muito grande, considerando a moral europeu da época. E havia um costume índio interessante, que quanto mais a família fosse numerosa, mais poderoso era aquele chefe da família. Então, os chefes indígenas, eles costumavam dar as suas filhas, né, para casamentos políticos. E aí eles formavam ali um grande grupo poderoso, né? Isso era chamado de cunhadismo. Então, o Diogo Alves, o Caramuru, se tornou muito poderoso, porque ele casou com as filhas do chefe, né? Ele formou uma família imensa, e quanto maior a família, mais poder. E isso foi muito importante para o início da colonização ali da Bahia, porque os portugueses fizeram ali amizade com o Diogo Alves, e isso facilitou muito a ocupação do litoral baiano. Algo semelhante vai acontecer em São Vicente, né? São Vicente, litoral paulista. Lembrem-se que São Vicente foi a primeira vila a ser criada no Brasil, o Martim Afonso de Souza, né? Então, ali também, em torno de São Vicente, havia um náufrago, que era o João Ramalho, que também, aproveitando-se dessa cultura indígena, do cunhadismo, né, ele vai também ali se aproximar, vai casar com a Índia, vai ter muitos filhos, na verdade mais de uma Índia, e vai ter muitos filhos, e o João Ramalho vai ser fundamental também para aquela aproximação entre os índios e os portugueses. Então, isso foi, sem dúvida, muito importante para o início da colonização do Brasil. Muito bem. Como disse, o pau-brasil, a extração do pau-brasil não tinha muito valor econômico, dava muito trabalho para essa comercialização que os portugueses faziam com os índios. Não encontraram ouro, não encontraram prata, eles buscaram uma atividade econômica que pudesse render, que pudesse dar lucros, né, para a metrópole. Afinal de contas, fazer essas viagens, essas navegações, trazia um grande investimento para os portugueses. Então, eles começaram a perceber que poderiam plantar no litoral ali do Nordeste, indo até ali um pouco a região do Rio de Janeiro, né? Eles viram que poderiam plantar cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não é um produto americano, né? Eles já conheciam da Ásia. Então, e eles, portugueses, já exploravam essa plantação de cana-de-açúcar ali na Ilha Madeira, na Ilhas dos Açores, esses arquipélagos ali no Atlântico, que já estavam sendo colonizados pelos portugueses. Eles já faziam essa experiência de plantio de cana-de-açúcar. Então, eles perceberam que podiam trazer esse plantio para o litoral, né, da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela vai ali do Rio Grande do Norte até São Paulo, né? Então, havia uma grande floresta, Mata Atlântica, e essa floresta ela acabou sendo quase toda ela dizimada, né, para plantio, para a criação das vilas e cidades que foram criadas no litoral. Então,
a primeira atividade econômica mesmo para valer, o ciclo econômico, foi o plantio de cana-de-açúcar na zona da mata, portanto ali entre o Rio Grande do Norte até ali a Bahia, era a maioria da plantação de cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar estava valendo muito dinheiro na Europa. Era um produto raro, portanto era um produto caro, né? No entanto, os portugueses, eles criaram os engenhos, faziam grandes plantios de cana-de-açúcar, criavam lá os engenhos, né? Mas o açúcar, ele era refinado lá na Europa, principalmente na Holanda. Então os portugueses faziam lá suas plantações, né? Senhores de engenho, né? Tinham toda uma tecnologia que eles já conheciam, traziam lá dos Açores, da Ilha da Madeira. Eles plantavam, produziam um melaço, e esse melaço era refinado, sobretudo, na Holanda. Como Portugal tinha um monopólio desse comércio, ganhava muito dinheiro. Levava nos seus navios para a Europa, ia vender lá na Holanda, a Holanda refinava e comercializava em toda a Europa esse açúcar. Era um grande negócio para Portugal e um grande negócio para a Holanda. Então havia uma aliança aí comercial, política, entre Portugal e Holanda nesse comércio do melaço e, portanto, na produção do açúcar e comercialização pelos holandeses. Muito bem. Vocês lembram, nós já comentamos na nossa aula passada, que entre 1580 a 1640 aconteceu a chamada União Ibérica. Espanha e Portugal formaram o mesmo reino, né? A família Habsburgo, que era uma família da Espanha, uma família que dominava boa parte da Europa desse período da história, passou a dominar também Portugal, né? O Filipe II, que era o rei da Espanha, se tornou também o rei de Portugal. Acontece que nesse período aí, no início do século XVII, houve uma grande guerra na Europa, a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. E essa guerra houve motivos religiosos, né? Já estava acontecendo ali a reforma protestante, os católicos disputando o poder político com os protestantes, com os luteranos, com os calvinistas, e a Espanha dominava boa parte ali da Europa, inclusive a região onde hoje é a Holanda, né? Na verdade os Países Baixos ali, né? Holanda, Bélgica, tudo aquilo ali era dominado pelos espanhóis. Então a Holanda já era muito rica, ganhava muito dinheiro com a fabricação do açúcar, com o comércio. Nesse período, Amsterdã vai se tornar uma das principais cidades europeias, né, no litoral, portanto fazia muito comércio, os navios a partir de Amsterdã, né, levavam produtos, traziam produtos e aquilo era distribuído para a Europa. No entanto, a Holanda era dominada pela Espanha. E um dos motivos dessa Guerra dos 30 Anos foi a necessidade da Holanda se tornar independente. Ora, em plena guerra, a Espanha não ia facilitar a vida da Holanda e começou a dificultar que a Holanda viesse ter acesso a esse melaço que saía aqui do Brasil para ser fabricado o açúcar na Holanda. É por isso, nós já conversamos na aula passada, que os holandeses vieram tentar dominar o Nordeste brasileiro para continuar fazendo esse comércio e a fabricação do açúcar lá na Holanda. É por isso que entre 1630 a 1654, os holandeses vão dominar ali aquela região de Pernambuco, né? Eles vão, inclusive, dominar o comércio, eles vão dominar politicamente Pernambuco. Pernambuco não era só o que é hoje, ia ali perto parte da Paraíba, onde hoje é Alagoas, tudo aquilo ali era Pernambuco. E os holandeses, eles dominaram boa parte do Nordeste, não apenas Pernambuco, que hoje é o Rio Grande do Norte. E justamente nesse período de domínio holandês foi quando eles, em 1649, lembram? A gente comentou na aula passada, em 1649, os holandeses criaram um forte, onde hoje é ali a 10ª região militar, nas margens do Pajeú,
eles criaram o Forte Schoenenburg. Por que esse nome? Porque Schoenenburg era o governador holandês aqui no Nordeste brasileiro, né? Matthias Beck, que vinha liderando essa expedição, em homenagem ao governador holandês aqui no Nordeste, deu o nome de Forte Schoenenburg. Vocês lembram? 5 anos depois, os holandeses vão ser expulsos do Nordeste, né? Vai haver aquela união ali dos comerciantes, dos donos de engenho, das autoridades portuguesas, os negros que já tinham sido libertados, chamados negros forros, né? Já tinham a alforria, né? E também ali com apoio de índios, houve uma grande união, liderados evidentemente pelos portugueses, e expulsaram os holandeses de lá. Bom, tem esse lado heróico que é importante, né? Os holandeses foram expulsos em 1654. Um pouco antes, vocês lembram, tinha acontecido a Batalha de Guararapes, na verdade, 2 grandes guerras, batalhas, 1648 e 1649, inclusive. O Exército Brasileiro considera aquele momento como o início, né, ali do Exército Brasileiro, né, a Batalha dos Guararapes, quando os holandeses foram expulsos. Pois bem, na verdade tem esse lado heróico que é importante, mas, na verdade, a Holanda não deixou barato. Ela só abriu mão, né, de ter essas áreas dominadas por eles quando eles fizeram um acordo com Portugal, coisa que pouca gente sabe. Em 1661 houve um acordo, o Tratado de Haia, que é uma cidade da Holanda, e lá os portugueses foram obrigados a entregar aos holandeses muito dinheiro. Atualizando no valor de hoje, seria mais ou menos R$1 bilhão. Os portugueses tiveram que entregar aos holandeses para eles abrirem mão do Brasil, ok? Então não foi só o heroísmo, não. Teve também esse lado financeiro para que a Holanda pudesse abrir mão de uma área tão rica que era o Nordeste brasileiro, sobretudo essa área litorânea, onde tinha o solo massapê, onde se plantava cana-de-açúcar e onde se ganhava muito dinheiro, ok? Bom, mas nós vimos que, nesse momento, a grande prioridade de Portugal era garantir a ocupação do território, né, que eles tinham direito pelo Tratado de Tordesilhas. Vamos lembrar, 1494, logo depois que Cristóvão Colombo chegou ali nas Antilhas, né, eles vão chamar isso de descoberta da América, não é descoberta, essas terras já existiam, né? Começou foi uma ocupação da Espanha, né? Então, 2 anos depois, Portugal, que já vinha ali costeando a África, dominando ali boa parte da África, os arquipélagos ali no Atlântico, Portugal se assustou, né, e fez um acordo com a Espanha. O acordo era o seguinte: 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde, que fica no Atlântico, né, mas é um país hoje africano. Então, a partir de 370 a oeste, traçava-se uma perpendicular, um meridiano, passava ali por Belém, no Pará, e Laguna, em Santa Catarina. Tudo que tivesse a leste, em direção à África, seria de Portugal. Tudo que tivesse a oeste, em direção aí mais ao continente americano, seria da Espanha. Então, Portugal tratou de dominar, de ocupar essa área, começou a organizar aí as capitanias hereditárias. Lembra que a gente falou? 14 capitanias hereditárias foram organizadas por Portugal, né, de forma horizontal. Na verdade, essas capitanias, nem de longe, né, são semelhantes aos estados que nós temos hoje. E uma dessas capitanias foi a capitania do Ceará, né? Essas capitanias foram criadas em 1534. No entanto, só 2 prosperaram, né? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco aqui no Nordeste, justamente onde se fazia a maior plantação de cana-de-açúcar, onde se vendia esse melaço para a Europa. E São Vicente, né, que foi lá a primeira vila que foi criada, e lá se explorava muito a escravização de índios, né? A partir de São Vicente, né,
também com o trabalho aí dos jesuítas, subiram ali a serra, né, Serra do Mar, e chegaram ali a criar, no Planalto, numa área mais alta, a vila de São Paulo de Piratininga, né? Então, em 1554 foi criado São Paulo com esse trabalho dos jesuítas e daqueles portugueses que se aproximaram ali dos índios, viviam ali a partir de João Ramalho, né? Eles viviam ali numa grande mestiçagem com os índios, né? Inclusive chegavam a falar muito mais uma linguagem indígena do que português. O Nhengatu, que era uma espécie de mistura de português com tupi, né? Então, eles viviam muito semelhantes aos índios, esses primeiros portugueses que chegaram ali em São Vicente. Logo depois, vocês lembram, 1548, Portugal viu que as capitanias hereditárias não tinham dado certo, né? Os nobres, os fidalgos que tinham ganhado as terras nas capitanias hereditárias praticamente não vieram, poucos vieram, então poucas daquelas capitanias efetivamente prosperaram, né? Quando foi criado o governo geral, tinha que ter uma sede desse governo geral, e a primeira sede foi justamente Salvador, cidade que foi criada ali em 1549. Muito bem. Então, nós vimos que as primeiras atividades econômicas foram, sobretudo, atividades agrícolas, principalmente cana-de-açúcar. É verdade que também se plantava ali tabaco, havia outros produtos, mas o que realmente tinha grande valor econômico era o açúcar, os engenhos. E o que é que acontecia? Os portugueses, eles vinham nos seus navios, passavam ali pela África, e na África eles comercializavam com os chefes tribais da África, né? E eles compravam aqueles negros africanos que perdiam aqueles conflitos, aquelas guerras entre tribos e se tornavam escravos. Então esses escravos eram trocados, vendidos ou trocados por mercadorias portuguesas, né? E eles traziam esses negros africanos em navios para plantarem cana-de-açúcar, porque era um trabalho duro, esse plantio de cana-de-açúcar, esse trabalho no engenho para produzir o melaço. Então a mão de obra foi a mão de obra escrava para o ciclo da cana-de-açúcar. Esses navios eram péssimos, né? Esses negros africanos viviam em condições deploráveis, muitos deles morriam na própria viagem, ou então eles viviam numa situação tão difícil, né? Quer dizer, eram presos nas lutas entre tribos africanas, se tornavam povos vencidos, né? E nessa viagem muitos deles até nem queriam mais viver. Acontecia o chamado banzo, né? Aquela vontade mais de morrer. Muitos até se suicidavam, se tivesse oportunidade, eles se matavam porque eles não queriam viver como escravos. Eles não sabiam como é que iam viver aqui na América, né? É bom lembrar que esses navios até eram chamados de tumbeiros, que eram verdadeiras tumbas. As pesquisas mostram que 20% desses negros africanos morriam na viagem, maltratados, mal alimentados, vinham acorrentados para não fugir. Eles não entendiam a língua daqueles que os exploravam, né? É bem verdade que não eram só portugueses. Os portugueses foram os principais, mas os ingleses, os franceses, os holandeses também iam lá à África, comercializavam com aqueles morubixabas, né? Com aqueles líderes das tribos, que eram vencedoras dos conflitos, e eles também vendiam esses escravos na América. É bom lembrar que os portugueses dominaram ali o litoral brasileiro, mas os espanhóis, né, estavam lá explorando ouro, prata, em regiões da América Latina. Os franceses, eles dominaram algumas daquelas ilhas da América Central, os holandeses também, da mesma forma os ingleses, e eles também começaram a explorar esses produtos agrícolas da América Central, né? E, por exemplo, a cana-de-açúcar não foi plantada apenas pelos portugueses no Brasil, foi plantada também pelos holandeses, pelos franceses, pelos ingleses e também outros produtos. Então,
mas a maioria desses escravos vinha para o plantio da cana-de-açúcar. Os estudos que foram feitos mostram que em torno de 10 milhões de escravos vieram para a América. Desses 10 milhões, 4 milhões para o Brasil. Portanto, foi o Brasil a área que mais negros escravos vieram. Claro que a América do Norte também, né? Os ingleses levaram também muitos escravos africanos para a América do Norte, sobretudo ali para o sul dos Estados Unidos, onde eles também plantaram, sobretudo, algodão, tabaco, né? E aquela produção ali agrícola era feita pela mão de obra também escrava. Claro que, desde o início, muitos escravos resistiram, tentaram fugir, não aceitavam aquela condição de escravos. Esses escravos eram muito maltratados, né? Humilhados, né? Viviam ali nas senzalas, eles eram presos à noite para não poder fugir, eles eram muito fiscalizados, né? Para que eles pudessem produzir, e produziam o dia inteiro, só dormiam à noite, 12, 14 horas por dia ali no plantio, ou nos engenhos, ou em outras atividades econômicas, e aqueles que não seguiam as regras, eles eram torturados, chicoteados, eram colocados num piloinho, num pedaço de pau, e ali eram torturados, né, chicoteados, às vezes até não aguentavam e morriam. Então era uma situação deprimente, uma situação humilhante, mas é verdade também que alguns negros fugiram, né? Eles tentaram resistir, formaram os chamados quilombos, fugiam dos engenhos, fugiam daquelas fazendas, né? Ou mesmo das vilas, onde também eles faziam trabalhos domésticos. Eles fugiam e criavam uma espécie de fila, né? Que foi denominado de quilombo, né? O mais famoso quilombo foi o quilombo de Palmares, onde hoje ali é Alagoas, na época era Pernambuco, né? Quilombo de Palmares, os negros formaram uma grande vila, uma vila enorme, porque se chegou a pensar em torno de, a estimativa de 20 mil pessoas chegaram a viver no Quilombo de Palmares. Poucas vilas, né, e cidades do Brasil, naquele período, tinham 20 mil pessoas. Então, era realmente um grande aglomerado de pessoas. É verdade que os negros que ficavam lá nos quilombos, eles também tinham o seu esquema de poder, eles tinham o seu governo, né, tinham o seu governante, o seu rei. O mais famoso dele foi Ganga Zumba, né, que governou durante muito tempo o Quilombo dos Palmares. E o que ocorre é que aquilo, de certa forma, era um grande perigo para os portugueses, para os fazendeiros, porque se aquela moda pega, né, se os negros continuassem fugindo e formando quilombos, quem seria a mão de obra para a plantação, sobretudo, de cana-de-açúcar? Então, houve uma resistência muito grande dos escravos. Portanto, nós vamos ter a formação do quilombo como uma grande resistência. Como disse, Ganga Zumba foi o principal rei. E o que ocorre? Ganga Zumba, ele chega a fazer um acordo com as autoridades coloniais, não é, para acabar com a guerra que estava acontecendo entre os governantes, os fazendeiros, que queriam destruir o Quilombo de Palmares, e os quilombolas. Claro que os portugueses não cumpriram um acordo de paz e acaba que ele vai morrer, e quem vai assumir a liderança vai ser um sobrinho seu, o Zumbi, né, conhecido como Zumbi dos Palmares, que foi um líder importantíssimo. É tanto que Zumbi dos Palmares vai ser muito homenageado pelo movimento negro, inclusive quando finalmente os colonizadores, os governantes da época, os fazendeiros, venceram o Quilombo dos Palmares. Ele foi destruído, totalmente destruído, né? E com a morte, inclusive, de Zumbi dos Palmares, o dia da sua morte, 20 de novembro de 1695, né, vai ser considerado o Dia da Consciência Negra. Então, hoje se comemora no Brasil o Dia da Consciência Negra, né,
já que havia uma resistência muito grande ali dos quilombos, e de certa forma era uma forma de homenagear quem resistia, né? E essa homenagem vai cair, sobretudo, ali em torno dessa data, 20 de novembro. Muito bem. Então, durante muitos séculos, a principal atividade econômica do Brasil foi a cana-de-açúcar, né? Sobretudo aqui no Nordeste. O Nordeste era a principal região do Brasil naquele período. Muito bem, mas as vilas ali na zona da mata, as cidades que iam se formando e as próprias fazendas, elas tinham necessidade de carne, de transporte, né? Tinham necessidade de móveis, de utensílios. E isso quem podia dar era a pecuária, né? Mas a pecuária, ela não podia ser feita nas áreas de plantio de cana-de-açúcar, porque eram áreas muito nobres, né? A cana-de-açúcar dava mais dinheiro do que as fazendas de gado. Portugal fez uma determinação régia, né? Uma espécie de lei, em 1701, determinando que as fazendas só poderiam existir a 10 léguas do litoral. Então, aqueles 60 quilômetros, né? Portanto, 10 léguas, uma légua tem 6 quilômetros, aqueles 60 quilômetros entrando para o interior, para o sertão, aquela área litorânea não podia ter fazenda de gado. É por isso que as fazendas de gado, elas vão entrar no sertão, né? Porque havia necessidade de carne, de animais para o transporte, de couro, né? Então essas fazendas foram se espalhando, foram penetrando no sertão. Sobretudo ali, as principais vilas, cidades desse período do Brasil, no século XVII, eram no Nordeste, né? Ali na zona da mata, e as fazendas tiveram que penetrar pelo sertão, sobretudo ali entre o Rio São Francisco e Rio Parnaíba, que fica ali entre Piauí e Maranhão. Então, essa região do sertão começou a ser ocupada. Essas terras eram baratas, normalmente eram dadas, né? Os donatários daquelas capitanias, eles doavam, né, grandes porções de terras, davam grandes porções de terras para os fazendeiros, né, para ele criar gado. Era chamada sesmarias, eles eram sesmeiros, né, recebiam essas grandes porções de terra, né? Então era muito barato, praticamente de graça, né? É evidente que havia um trabalho muito grande, tinha que levar esse gado para ser criado nessas áreas enormes, sobretudo aí na Caatinga, né? Mas também em outras áreas, com mais chuva, com mais água, do Nordeste. Muito bem, é desta forma que o sertão vai ser povoado, pelas fazendas de gado. Enquanto a zona da mata, o litoral nordestino, foi ocupado, foi povoado, sobretudo pelas plantações de cana-de-açúcar, o sertão vai ser povoado pelas fazendas de gado. É desta forma que essa região, que mais tarde vai ser o Ceará, vai ser povoada. Então, o Ceará começou a ser povoado pelas fazendas de gado. Fazendas que vinham de Pernambuco, então, viu mais assim pelo litoral, né? É o chamado sertão de fora, né? Enquanto que os baianos vinham mais pelo interior, pelo São Francisco, e em direção ao Rio Parnaíba, chamado sertão de dentro. Então, o Ceará, ele foi povoado por baianos que entraram pelo sertão de dentro e por pernambucanos, potiguares, né, rio-grandenses do norte, pelo litoral, paraibanos, né? É dessa forma que Capistrano de Abreu diz que o Ceará foi povoado pelo sertão de dentro, pelo sertão de fora. É por isso que no interior do Ceará, sobretudo ali pelo sul do Ceará, se fala muito parecido com baiano e pernambucano, porque na verdade os cearenses, eles foram originados a partir de Pernambuco e Bahia, sobretudo, né? Muito bem. Nós vimos que o primeiro forte, né, que surgiu aqui nessa região que mais tarde vai ser chamada do Ceará,
foi ali na Barra do Ceará. Lembra disso? 1603, Pero Coelho criou aquele forte de São Tiago. Depois, né, Martins Soares Moreno, no mesmo local ali do Forte São Tiago, criou o Forte de São Sebastião, 1611, 1612. Mas aquilo não prosperou muito, né? Conflito com os índios, os holandeses chegaram, num determinado período, a dominar esse forte, mas logo os índios também vão expulsá-los. Aquilo não vai prosperar. O que vai prosperar mesmo é o Forte de Schoenburg, criado pelos holandeses em 1649, e em 1654, dominado pelos portugueses, né, com a expulsão dos holandeses, foi criado ali onde era o Forte Schoenburg, o Forte de Nossa Senhora de Assunção, Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, que deu origem à vila de Fortaleza, a cidade de Fortaleza. Então, Fortaleza nasce mesmo ali, é nas margens do rio Pajeú, né, onde hoje é a 10ª região militar, onde foi criado o Forte Schoenburg. Muito bem. Mas acontece que aquele lugarejo, né, que foi ali formado em torno do forte, ele não prosperou muito. Ele não tinha quase atividade econômica. As atividades econômicas, elas estavam surgindo no interior, no sertão, com as fazendas de gado, não é isso? É por isso que a gente diz que o Ceará foi povoado do interior ao litoral. Os fazendeiros aproveitavam os rios, iam criando estradas assim nessas margens, né, em torno dos rios, né? Estradas muito precárias, na verdade, né? Vias muito precárias, era um caminho das boiadas, né? Então, em torno dos rios, eles ocuparam para criar gado. No Jaguaribe, os afluentes do Jaguaribe, Banabuiú, Rio Quixeramobim, é por isso que vai ser criada a cidade, a vila de Quixeramobim, né? Vai ser uma das primeiras vilas, porque era um local de criação de gado, de fazenda, né? Vinham aquelas boiadas vindo lá da Bahia, de Pernambuco, ali pelo sul, né? Chegavam ao Icó, tinha ali a estrada das boiadas, né? Que ligava ali essa região de Pernambuco, da Bahia, até o Piauí, né? Ali o sertão dos Inhamuns, estrada dos Inhamuns, ou estrada das boiadas, estrada do Jaguaribe. Lá no norte, né, nós tivemos ali a estrada de Caiçara. Caiçara era uma fazenda que deu origem a Sobral, né? Então, o Ceará ele começa a ser povoado do sertão para o litoral. É por isso que as primeiras vilas e cidades maiores eram no interior. Quixeramobim, Icó, Sobral, pelas fazendas de gado, né? O Crato, que era uma missão, lembra? Missão era uma vila criada pelos jesuítas, principalmente pela Igreja Católica, para proteger os índios. Então ali tinha a missão do Miranda, e virou o Crato, uma das mais antigas vilas. A mesma coisa, Viçosa do Ceará, na Ibiapaba. No Ibiapaba havia ali muitas tribos indígenas, né? Os Tabajaras, e os jesuítas também foram lá tentar catequizar, criar missões, ou reduções, como eram chamadas essas vilas. E algumas dessas vilas deram origem às cidades cearenses. Então, ou foram missões, como é o caso, por exemplo, de Baturité. Ali era o Monte Mor, o Novo, né? Virou Baturité, uma missão jesuíta. Assim também como Pacajus, ali era a terra dos índios Paiacus, ali foi criada uma missão, Monte Mor, o Velho, que virou, né, a vila dos Paiacus, e aí Pacajus, né? E portanto, as cidades cearenses foram criadas principalmente de fazendas, de missões, ou então entroncamento dessas vias por onde passavam as boiadas, né? Havia ali comércio, pequenos negócios, pousadas, e aquilo acabou virando também futuramente cidades, né? Fortaleza continuava muito pequenininha aqui no litoral. Muito bem. Então, esse gado que era criado aqui no Ceará e em boa parte do Nordeste,
ele era vendido principalmente nas vilas e cidades ali da Zona da Mata, Bahia, Pernambuco, né? Então, os tangerinos, né, eram uma espécie de vaqueiros, onde eles iam tangendo o gado, daí o nome, tangerinos, para essas vilas e para essas cidades da Zona da Mata. Agora, isso dava muito trabalho, levava muito tempo, eles perdiam muito gado, muitas reses nessas viagens, né, para abastecer as cidades e vilas da Zona da Mata. Porque, vejam, naquela época, o gado era importante porque, além da carne, você tinha o gado nos engenhos, né, para mover os engenhos, eram utilizados bois, né, para mover aquilo, para gerar ali aquela energia suficiente para a produção do melaço. Eles utilizavam o couro para quase tudo, couro usado para porta, para móvel, né? Eles utilizavam para cadeira, para mesa, para janela, enfim, o couro era utilizado em quase tudo, né? Então, é por isso que Capistrano de Abreu vai dizer que nesse período se vivia a civilização do couro. Mas vejam, isso dava muito trabalho. Os fazendeiros perdiam muito dinheiro, porque muitas vezes elas morriam no caminho, eram roubadas, havia conflito com os índios, né? Houve muita dificuldade dos portugueses ocuparem o Nordeste por causa da presença dos índios. Nem todo índio aceitava ser evangelizado pelos jesuítas, viver nas missões. Nem todo índio aceitava ali trabalhar nas fazendas, que muitos índios trabalhavam nessas fazendas, alguns deles até como escravos, né? Eram explorados ali pelos portugueses. Há índios que resistiam e, portanto, nós tivemos muitos conflitos. Houve, inclusive, um período ali entre 1680 e 1710, que houve união de várias tribos, nações indígenas, para derrotar os portugueses que estavam ocupando as suas terras. As terras eram dos índios. Eles viviam aqui há milhares de anos, né? No mínimo há 15 mil anos. Há teses que afirmam que os índios ocuparam aqui essa região que a gente chamou de Brasil há 30 mil anos atrás. Então, os portugueses tomaram as terras deles. Eles tinham que existir, né? E aqui, nesse período, 1680, 1710, ali entre o Rio Grande do Norte, parte ali do Ceará, houve a chamada Guerra dos Bárbaros, né? Onde os índios resistiram muito. Inclusive, houve um chefe chamado Canindé, que chegou aí a Portugal, né, discutir a paz, né, com o rei de Portugal. Claro que os portugueses não seguiam esses acordos, né, quebravam os acordos com os índios. Então, os índios foram quase totalmente dizimados nesse período para a ocupação do sertão. Além das doenças, né? Eles não tinham anticorpos para aquelas doenças que os portugueses traziam, a gripe, varíola, enfim, sarampo. Os índios morriam. Eles não tinham anticorpos, não conheciam aqueles germes, né? Então, muitos foram mortos por essas doenças, além das guerras. Então, o que é que a igreja fazia? Tentava evitar a escravização desses indígenas, né? E aí houve várias leis, houve vários decretos régios, né, impedindo a escravização dos índios. Mas tinha um detalhe nisso. A lei dizia o seguinte: o índio não podia ser escravizado, a não ser na guerra justa. O que era a guerra justa? Os índios que não aceitavam ser escravizados ou trabalharem para os fazendeiros, né, eles que resistiam, eles que não aceitavam, combatiam, né, os portugueses, esses poderiam ser escravizados. Eram os índios bravios, né? Os índios mansos, eles iam para as missões, onde os portugueses, os jesuítas, sobretudo, formavam lá aquelas vilas para evangelizá-los e produziam ali produtos agrícolas nessas vilas, nessas missões. Mas aqueles que resistiam, né, esses podiam ser escravizados, né, porque era a chamada guerra justa, né? Era um absurdo isso, né? Mas interessante dizer que boa parte do brasileiro, ele é dessa miscigenação entre brancos, sobretudo portugueses, e indígenas, né? Essa miscigenação entre o branco e o índio gerou o caboclo ou o mameluco. A maioria dos nordestinos, né, é fruto dessa miscigenação, inclusive cearenses. Claro que os negros africanos
que chegaram num determinado momento a ser 1/3 da população do Brasil. Até aí, o início do século XIX, era mais ou menos 1/3, né? Que era mão de obra, sobretudo aí, no primeiro momento, na cana-de-açúcar. Os negros também se miscigenaram com os brancos, né? Porque naquele período do início da colonização, normalmente os portugueses vinham sem as suas mulheres, né? Eles iam explorar, eles iam ganhar dinheiro, e muitos deles se acasalavam com mulheres índias ou com escravas, ou com as duas, né? Havia uma poligamia muito grande também, e aí esses frutos dessa miscigenação geraram os brasileiros, né? O branco com o negro gerou o mulato, né? Esse nome vem de mula, né? Mula é o cruzamento do cavalo com o jumento, né? A égua com o jumento, ou a jumenta com o cavalo. Então, essa é a mula, né? Daí o nome mulato, é um cruzamento do branco com o negro. Entendeu? Então, mulatos, sobretudo ali, Pernambuco, Bahia, né? Eles tinham em grande quantidade. Aqui, onde não tinha grandes plantações de cana-de-açúcar, como era o caso do Ceará, né? É o caso de algumas regiões do Nordeste, nós não tivemos muitos negros, portanto, não tivemos muito mulato. Mas houve também, evidentemente, que uma quantidade razoável de negros que vieram também ao Ceará. Havia escravidão no Ceará, evidentemente. Muito bem. Então, dito isso, a gente conseguiu mostrar para vocês como é que o litoral nordestino foi ocupado e também como é que o sertão nordestino foi ocupado. Bom, preciso ver que essas fazendas do sertão, elas perdiam muito com essas grandes viagens para abastecer essas vilas e cidades nordestinas. Foi quando se descobriu uma forma mais fácil de ganhar dinheiro com a pecuária, que foi o charque, né? Em vez de fazer esse grande trajeto para levar esses rebanhos para vilas e cidades da zona da mata nordestina, eles começaram a fabricar uma espécie de carne tratada, uma carne salgada, né? Os rebanhos iam para o litoral do Ceará, e ali nas cidades litorâneas, Aracati, né? Acaraú, na foz do rio Acaraú, Camucim, na foz do rio Coreaú, né? Formavam ali aquelas oficinas, uma espécie de fábrica, né? Onde eles tiravam a carne do gado, colocavam para secar, salgavam, né? E aquelas oficinas de carne geraram o chamado charque, a carne seca. E essa carne seca, ela passou a ser de grande valor, porque era carne, sobretudo, das pessoas mais pobres, dos escravos, que havia em grande quantidade. Então, isso acabou sendo uma forma de evitar aquelas grandes viagens das boiadas para as regiões onde havia uma maior população. Então, o Ceará passa a ser um grande produtor de charque. Não só o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte também. Bom, é bom lembrar também que essa ideia de Ceará é uma ideia mais recente. Vamos lá. Quando foi criada a capitania hereditária do Ceará, em 1534, isso vai acontecer até 1621. Mas até 1621, praticamente não havia povoamento no Ceará. Lembra disso? 1621, o que a gente chama hoje de Ceará, passa a fazer parte da capitania do Maranhão. Porque em 1621, Portugal tomou uma decisão importante. Como não tinha dado muito certo essa história de capitanias gerais, nem de governos gerais, eles vão dividir o Brasil em 2 pedaços, né? O Maranhão e o resto seria Brasil. O Maranhão seria, portanto, pegando ali toda a região norte, uma parte do nordeste, inclusive o Ceará. O Ceará passa a ser parte disso, do estado, né, do Maranhão. E o restante do Brasil, todo o litoral, né, a partir ali de Pernambuco, onde hoje é Sergipe, Alagoas, Bahia, e o restante do país passa a ser Brasil. Então, o Brasil foi dividido em 2, Brasil e Maranhão. E o Ceará passa a participar do Maranhão. O estado do Maranhão era totalmente explorado pelo governo português.
nenhum donatário se interessou por essa área, e o próprio governo criou uma companhia de comércio do Maranhão para fazer essa exploração do comércio, das atividades agrícolas que aconteceu no Maranhão. No Maranhão se destacou muito pela produção de algodão, que foi um produto que já era produzido pelos índios, né? Os índios conheciam já essa planta e passa a ser produzido pelo Maranhão. Então o Ceará, entre 1621 a 1656, pertencia ao Maranhão. Não era mais Ceará, né? Essa região que a gente chama de Ceará, na verdade, era Maranhão. Em 1656, o que a gente chama de Ceará vai pertencer a Pernambuco, né? Então, de 1656 a 1799, o Ceará vai pertencer ao Pernambuco, à capitania de Pernambuco. Então, o Ceará mesmo só vai surgir enquanto capitania para valer a partir de 17 de janeiro de 1799, quando o Ceará, né, passa a ser uma capitania própria. O governo português, a monarquia, vai criar de novo, né, agora, a capitania do Ceará. Essa data é importante. É por isso que hoje se comemora 17 de janeiro como a data do Ceará, do momento em que o Ceará se separa de Pernambuco, passa a ser uma capitania própria. Então veja, quando em 1649 foi criado o Forte de Stuneburg, e deu origem à Vila de Fortaleza, na verdade, naquela época, aquele forte estava no território do Maranhão. É isso? Tá certo? Isso é um detalhe realmente muito, muito interessante. Muito bem. As charqueadas foram fundamentais na economia do Ceará. É tanto que Aracati vai se tornar a vila mais importante do Ceará. Mais importante do que Fortaleza. Por quê? Era através da vila de Aracati, né, que era feito um grande comércio, ali tinha o porto de Aracati, fazia-se um grande comércio com outros estados, na verdade, naquela época, outras capitanias do Ceará, do Brasil. E ali o comércio era feito, inclusive, do charque. O charque que era produzido nas oficinas, espécie de fábricas, ali no litoral de Aracati. Então, Aracati passa a ser, durante muito tempo, até 1840, 1850, vai ser a vila mais importante do nosso estado. Alguns até pensam que Aracati chegou a ser capital. Não chegou a ser capital, mas era, sem dúvida, a vila mais importante. Icó, Quixeramobim, Sobral eram mais importantes do que a vila de Fortaleza. Por quê? Porque lá, no interior, no sertão, era onde tinha essa atividade econômica, né? Onde tinha as fazendas, onde havia um grande comércio. Fortaleza continuava sendo assim, uma vilazinha pouco expressiva aqui no litoral. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Bom, dito isso, preciso destacar que o charque foi durante muito tempo a atividade econômica mais importante do Ceará. No entanto, o Ceará, como outros estados nordestinos, sofre muitas secas. Você já deve ter ouvido falar da seca dos 37, 1777. Quase não choveu no Ceará naquele ano. E entre 1777 a 1789 foram 3 anos de seca. Depois, entre 1790 e 1793, de novo, vários anos de seca. Quase todo o gado do Ceará morre. Com isso, o charque vai sofrer muito. Claro que o charque era feito também em outros estados nordestinos, mas os cearenses, né, e os portugueses que moravam aqui, os que eram ricos, que tinham fazendas, que tinham comércio, começaram a perceber que o gado ele era muito difícil, porque quando havia uma seca morria boa parte desse rebanho. E aí um cearense chamado Pinto Martins, ele vai levar essa tecnologia do charque para o Rio Grande do Sul, nesse período das grandes secas aí do século XVIII. Sabe o que é que vai acontecer? Rio Grande do Sul vai se tornar o grande produtor de charque do Brasil. Durante muito tempo, né, foi a grande atividade econômica do Rio Grande do Sul, com uma vantagem: lá não tinha secas que ocorrem
do Nordeste. Bom, com o charque deixando de ser tão importante, os fazendeiros buscaram plantar aquilo que eles observavam que tinha uma certa facilidade de produzir, que era justamente o algodão. Então, aí no final do século XVIII, vai começar a se plantar em larga escala no Ceará o algodão. E aí nós vamos ter aí o chamado binômio boi e algodão. O Ceará vai ser povoado pela pecuária, pela criação do boi, do gado, e pelas plantações de algodão. O chamado ouro branco, né? O binômio boi-algodão vai povoar o Ceará. De novo, eu repito, é por isso que a gente diz que o Ceará foi povoado do sertão para a praia. A maioria da população cearense vivia no sertão, vivia no interior, até um dia desse, né? Os avós de vocês, com certeza, grande maioria é do interior. Os bisavós aí, com certeza. Então, morar no litoral, morar em Fortaleza, foi algo que só vai ocorrer, sobretudo, a partir do final do século XIX, na segunda metade do século XIX, é que Fortaleza vai se tornar a cidade mais importante do Ceará, que até então era Aracati. Fortaleza era bem menor, como eu acabei de dizer, do que várias cidades do interior, justamente por causa do algodão e por causa da criação de gado. Muito bem. Por que o algodão passa a ter tanta força, tanta importância? Porque no século XVIII, a partir aí de 1740, 1750, vai começar a acontecer, a partir da Inglaterra, a chamada Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o grande produto inicial foi justamente o tecido, o produto têxtil. E o algodão se mostrou uma matéria-prima muito importante para essa indústria têxtil, sobretudo da Inglaterra. A Inglaterra comprava ali do Egito, comprava ali da Índia, né? Mas começou a explorar o algodão da sua colônia na América do Norte, aquilo que mais tarde vai se chamar de Estados Unidos, né, da América do Norte. Mas aqui também se plantava algodão. Quando aconteceu o processo de independência dos Estados Unidos, vocês lembram? Os Estados Unidos se separaram da Inglaterra em 1776 e houve uma guerra entre aquelas 13 colônias americanas que criaram os Estados Unidos e a Inglaterra. Naquela guerra havia muita dificuldade, porque a Inglaterra queria comprar algodão, em guerra com os Estados Unidos, havia dificuldade para se vender esse algodão. E ali naquele momento, o Ceará e boa parte do Nordeste tinham algodão para oferecer aos ingleses. Então, o comércio do algodão vai se tornar a atividade econômica mais importante do Ceará. Os ricos no Ceará nesse período eram os comerciantes, sobretudo de algodão, né? Vendendo esse algodão para a Europa, principalmente para a Inglaterra. Isso? Muito bem. Bom, então o sertão nordestino foi ocupado pela pecuária. Depois também o algodão reforçou isso. Acontece que o Sudeste, aquela região de Minas Gerais, São Paulo mesmo, né, Rio de Janeiro, ali a ocupação ainda era pequena, né? Havia aquelas vilas ali no litoral. Vocês lembram que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada ali em 1565 por Estácio de Sá, naquela luta dos portugueses para expulsar os franceses, mas ali havia pequenas vilas, né? Havia pequenas vilas. Praticamente a economia ali daquelas vilas de hoje, região que a gente chama de Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, era a exploração de índios, né? Os bandeirantes, né? Aqueles sertanistas, né? Entravam ali pela mata, aprisionavam índios, vendiam esses índios como escravos, sobretudo na Guerra Justa, né? Porque a igreja não aceitava que os índios fossem escravizados, a não ser que eles resistissem, né, à criação das missões. Então eles foram ali entrando, explorando. Havia plantio também de cana-de-açúcar, havia plantio de subsistência, mas a região mais rica nesse período era o Nordeste. Acontece que no final do século XVII, 1695, esses bandeirantes, que foram os grandes responsáveis pela ocupação do interior ali, do centro-oeste, do sudeste, eles encontraram ouro em Minas Gerais.
E o ouro vai se tornar a grande atividade econômica do Brasil no século XVIII. Ali em Minas Gerais, eles vão entrar por Goiás, por Mato Grosso, além de ouro também diamantes, aqueles arraiais, aquelas vilas foram criadas para a exploração de ouro e de diamantes, né? Ali, Minas, Sabará, Diamantina, Vila Rica, que vai se tornar ali a cidade mais importante, né? Depois vai ser Ouro Preto, né? Vila Rica se torna a cidade de Ouro Preto, que era a capital de Minas Gerais naquele período. Minas Gerais naquele período pertencia ali quase toda São Paulo, né? Depois vai se tornar independente justamente pela atividade da mineração. E quem vai explorar esses minérios? Quem vai ser a mão de obra? Os negros africanos. Nesse período é que a escravidão vai aumentar. Nesse período é que o comércio de escravos vai se tornar mais forte, porque finalmente os portugueses tinham encontrado ouro, que era o que eles sempre queriam desde o início do processo de colonização. Nesse período vai se ganhar muito dinheiro, né? Muita gente vai vir para essa região, europeus, sobretudo portugueses, vão migrar para Minas Gerais, para aquela região do Centro-Oeste, em busca do ouro e de diamantes. Ora, vocês lembram que a capital do Brasil era Salvador, ainda criada em 1549, quando foi criado o primeiro governo geral, né? Ora, só que agora a área mais rica do Brasil não era mais o Nordeste, era Minas Gerais, era aquela região de mineração, portanto a capital tinha que mudar. Por isso que em 1763 o governo português vai tomar uma atitude muito importante, duas atitudes. Primeira, vai mudar a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro é próximo ali, aquela região da mineração, próximo ali de Minas Gerais. Esse ouro, esses diamantes eram comercializados pelo porto do Rio de Janeiro, se levava para a Europa para vender esses minérios, comercializar esses minérios. E também ficou tão importante aí a colônia, né, para Portugal, que eles resolveram criar o vice-reinado. Agora não era mais governo geral, agora tinha que governar essa colônia um vice-rei. E esse vice-rei tinha como sede justamente Rio de Janeiro, que era a capital da colônia brasileira. Portanto, a mineração vai ser responsável pela ocupação do Centro-Oeste e de boa parte do Sudeste. É nesse período que vai se ganhar muito dinheiro no Brasil. E os traficantes de escravos também. Nesse período, os homens mais ricos do Brasil eram os traficantes de escravos, porque um escravo valia muito dinheiro para justamente explorar essa mineração. Naquela época, um escravo valia 47 bois. Era uma mercadoria cara, forte, fundamental para a economia da mineração. Muito bem. Ora, aquelas vilas e cidades que foram sendo criadas ali no Sudeste, no Centro-Oeste, tinham necessidade de transporte. Como transportar esse ouro? Como transportar esses diamantes até chegar ao porto do Rio de Janeiro e esse produto ser exportado para a Europa? Tinha que ser pelas mulas. Então tinha que criar mulas. As tropas de mulas, né, eram o transporte dos minérios. E onde criar essas mulas? Tinha que ter muito espaço, né? Esse espaço era justamente o sul do Brasil. É por isso que a região sul ela vai ser ocupada principalmente pela pecuária, de gado, né? Gado bovino também, evidente, né? Mas também muito por mulas, por cavalos, porque eram os animais que transportavam esse minério, né? Daí os tropeiros, que vão ser fundamentais para a ocupação da região sul também e boa parte do sudeste. É daí que vem o feijão tropeiro, né? Porque eles faziam aquela alimentação ali naqueles caminhos, naquelas viagens. E assim o sul começa a ser também ocupado pela pecuária. Muito bem. Então, uma conclusão importante. A colônia portuguesa, que se chamou Brasil, ela era, como todos nós estamos vendo nessas duas aulas, uma colônia de exploração.
Os portugueses iam para cá explorar riquezas e levar para Portugal, para comercializar na Europa. Ou seja, os portugueses não vieram para a sua colônia Brasil para povoar, para ocupar, para viver de forma definitiva. Claro que muitos vieram, mas o objetivo era enriquecer e, se pudesse, eles voltariam para Portugal. É tanto que os ricos, eles mandavam seus filhos estudar em Portugal, sobretudo em Coimbra, né? Onde iriam fazer sobretudo direito, mas também outros cursos. Depois voltavam para ser os governantes aqui da colônia. Não havia interesse em educar os brasileiros. Os brasileiros, na sua grande maioria, tinham que ser mão de obra barata, né? Nas fazendas de gado, nas fazendas depois de café, mas nas fazendas de algodão, de cana-de-açúcar. Então, para que educar? Não se investiu em educação, a não ser os ricos, né, que estudavam no que hoje a gente chama de ensino básico, nas escolas dos jesuítas, nas escolas católicas, né? E depois, quando iam se graduar, se formar, iam para Coimbra. Então, não foi criado nenhum curso superior no Brasil no período colonial. Quase não havia escolas. 95% dos brasileiros eram analfabetos. Eles tinham que ser mão de obra barata nas fazendas. O Brasil era uma grande fazenda no período colonial. Portanto, nós somos uma colônia de exploração. Agora, vamos comparar com os Estados Unidos. É bom lembrar que as colônias lá no norte começaram a ser ocupadas praticamente um século depois do Brasil. O Brasil começa a ser ocupado ali a partir de 1532, a Vila de São Vicente, não é isso? Só em 1620, os puritanos vão chegar ali no navio Mayflower, lá em Massachusetts, né? E vão criar lá a sua primeira vila. Mas olha a diferença. Os primeiros europeus que vieram para a América do Norte, eles vieram devido às guerras religiosas, às disputas políticas. Então eles vieram de vez, né? Eram protestantes que eram perseguidos lá na Europa, como os puritanos, né? Eles vieram com o objetivo de criar uma vila, uma cidade, e eles vinham para morar, para povoar, de vez, rompendo com a Europa. Eles formaram colônias de povoamento. Então, a primeira coisa que eles faziam era criar lá uma vila, uma escola, onde as crianças iam aprender a ler, para ler a Bíblia, né? Porque os protestantes tinham a Bíblia na sua própria língua, não era em latim, como os católicos, né? Então, todo mundo tinha que aprender a ler. Portanto, a escola era criada ali em cada vila americana. Aquelas 13 colônias que geraram os Estados Unidos da América foram uma colônia de povoamento, diferente da nossa colônia de exploração. É tanto, até mesmo os espanhóis, que também fizeram uma colonização de exploração, mas eles tinham uma preocupação maior com a educação. É tanto que as primeiras universidades que surgiram na América foram pelos espanhóis, lá no México, lá em São Domingos, nas Antilhas, lá no Peru, Lima, né? Eles criaram universidades em 1550. O Brasil só foi ter faculdade quando Dom João VI chegou em 1808, ok? Mas esse é um assunto que eu quero tratar no nosso próximo encontro, ok? Gostaram? Conversamos hoje sobre a colonização do Brasil, como que o Brasil foi povoado. Lembrando que no norte, povoamento também aconteceu, muito pouco, até hoje é uma área ainda pouco povoada. Sobretudo ali, houve um papel importante da Igreja Católica, dos jesuítas, criando missões, evangelizando os índios, né? E ali em busca também das chamadas drogas do sertão, cacau, canela, mas o norte foi pouco povoado nesse período. Importante dizer que os portugueses, principalmente com o trabalho dos bandeirantes, eles conquistaram esse imenso território, inclusive era dos espanhóis, lembram? Pelo Tratado de Tordesilhas, os portugueses avançaram no território espanhol. Só em 1750 vai acontecer o Tratado de Madrid, e nesse Tratado de Madrid, os portugueses vão reivindicar praticamente o território que hoje é o Brasil. A tese era, o princípio era, utis possidetis, quem se apossa tem direito à terra. Então os portugueses conquistaram esse imenso território, sobretudo pelo esse trabalho dos sertanistas, dos bandeirantes,
E em 1750, com o Tratado de Madrid, vai haver um novo acordo com os espanhóis e esse território vai ser efetivamente português, ok? Até a próxima, a gente vai conversar na próxima sobre os primeiros movimentos na tentativa de independência, aquelas revoltas que aconteceram, vamos tratar do Império no Brasil, tá bom? Até lá então, se cuidem, fiquem em casa.